Olá, muito obrigado por assistires a esta aula de Matemática Online aqui no canal. Não te esqueças de subscrever também o canal e acionar o sininho para ver sempre as novidades das novas aulas que vão surgindo. Hoje o tema desta aula será intervalos de números reais. Vamos começar por considerar alguns números. 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Se eu quiser um conjunto que contém os números 3, 4, 5 e o 6, como são apenas estes 4 números, eu vou representar esse conjunto desta forma: o 3, 4, o 5 e o 6. Vou considerar o conjunto utilizando estas chavetas. E então estou a dizer que o conjunto A é formado unicamente pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Pronto, neste caso eu estou a dizer que o conjunto A tem alguns números do conjunto dos números naturais. No entanto, se eu agora não quiser representar, ou não, no meu conjunto, não quiser que pertençam apenas os números 3, 4, 5, 6, mas sim todos os números reais, desde o número 3 até ao número 6. Então, eu já não vou considerar agora o mesmo conjunto dentro de chavetas. Eu não consigo representar todos os números reais, né? Agora, se eu passar aqui para o conjunto dos números reais, eu já não os vou conseguir representar todos, porque eles são infinitos. Então eu não poderia dizer 3 pontinhos até ao 6. Não, esta forma de representar não é a forma correta. Se eu quiser então representar todos os números, começando no 3 e acabando no 6, eu vou ter de introduzir aqui o conceito de intervalo. Quando queremos todos os números reais, nós utilizamos parênteses retos, desta forma. Aqui, neste conjunto B, eu estou a representar todos os números, incluindo o 3 e o 6. Todos os números entre o 3 e o 6, incluindo o 3 e o 6. Nós, para esta aula, vamos considerar, então, dois tipos de intervalos. Okay? Chamamos a isto um intervalo. Vamos considerar dois: os limitados e os ilimitados. Okay? Então, o que é que consiste um limitado? Precisamente este que eu acabei de representar aqui. Se for do 3 até ao 6, este é um intervalo limitado. No entanto, se eu quiser representar todos os números do 3 para a frente, sem fim, então aí já vou ter de representar algo deste género. Okay? Vamos ver em pormenor aqui cada uma das situações para ser mais fácil de compreender. Vamos começar por fazer a análise dos intervalos limitados. E para isso vamos considerar aqui vários conceitos. Eu vou utilizar uma reta numérica, a designação, condição e o intervalo. Então, se eu quiser representar todos os números reais entre o 3 e o número 5, nós podemos representar numa reta numérica esses valores. Representamos desta forma todos os números entre o 3 e o 5, incluindo o número 3, fazemos uma bola fechada, pintamos esta bolinha aqui, que significa que o número 3 vai fazer parte do nosso intervalo. E o mesmo para o número 5. Então é um intervalo que acaba por ser fechado. O 3 pertence e o 5 também pertence. Precisamente aqui a designação, conjunto dos números reais, compreendidos entre o 3 e o 5, incluindo o 3 e o 5. Um intervalo fechado à esquerda e à direita. Fechado quer dizer que o número 3 pertence e o número 5 também. A condição, ora, nós estamos a falar dos números reais, então nós podemos dizer que são os números superiores ou iguais a 3 e inferiores ou iguais a 5. Podemos ainda escrever
Desta forma, vou dizer que são os números reais superiores ou iguais a 3 e inferiores ou iguais a 5. Posso representar a condição de uma destas formas. Se eu já estiver a dizer previamente que estamos a falar de números reais, posso simplesmente utilizar esta aqui de cima. Relativamente ao intervalo, vai ficar com parênteses retos. Os nossos intervalos representamos sempre com parênteses retos entre o 3 e o 5. E são parênteses retos fechados. No fundo, o parênteses está a abraçar o número 3 e o número 5 para informar que o 3 e o 5 fazem parte desse conjunto. Podemos ter aqui algumas variações. Vamos então agora considerar o mesmo intervalo, mas em que o 3 não faz parte. Então, quando nós queremos que o 3 não faça parte do nosso intervalo, nós fazemos uma bola aberta. O 5, fazendo parte, fica uma bola fechada da mesma forma. Então, desta forma, estou a dizer que são o conjunto dos números reais, compreendidos entre o 3 e o 5, mas excluindo o número 3. Ou seja, é um intervalo aberto à esquerda e fechado à direita. A condição será, então, x maior que 3, são os números reais maiores que 3, e inferiores ou iguais a 5. Neste caso, o intervalo irá ficar com os mesmos números, o 3 e o 5, o 5 continua a fazer parte do nosso intervalo, do conjunto. No entanto, o número 3 não faz parte. Então fazemos o intervalo, um parênteses reto, mas já não está, no fundo, a abraçar o número, não é? É um parênteses reto aberto. Ótimo. Que mais situações temos? Podemos ter ao contrário. Se nós tivermos o 3 e o 5. Agora, o 3 faz parte do nosso conjunto, mas o 5 não. Então, bola fechada no 3 e uma bola aberta no número 5. Significa então que é o conjunto dos números reais compreendidos entre o 3 e o 5, incluindo o 3, mas excluindo o número 5. Um intervalo fechado à esquerda, uma bola fechada, e aberto à direita. A condição será valores superiores ou iguais a 3 e inferiores a 5. Em forma de intervalo, iremos escrever 3, incluindo o 3, o intervalo fechado, e 5 aberto. Por último, podemos ter aqui uma outra representação em que o 3 e o 5 não vão fazer parte do nosso conjunto. Então vamos fazer uma bola aberta no 5 e outra no número 3. É o conjunto dos números reais compreendidos entre 3 e 5, mas excluindo ambos os valores. Ou seja, é um intervalo aberto à esquerda e direita. Em forma de condição, nós vamos dizer que são os números superiores a 3 e inferiores a 5. Vai ser então um intervalo aberto de 3 até 5. Para a situação de considerar os intervalos ilimitados, vamos ter também mais 4 situações. Então, se nós quisermos representar todos os números reais superiores a 3, então eu vou representar desta forma na reta. Números a partir do 3 e superiores. Então, aqui o superior, no fundo, nós estamos a considerar que vai até mais infinito. Superiores ou iguais a 3, podemos incluir o número 3. Então, representamos desta forma. Também quer dizer que começa no 3, mas já não vai terminar. Conjunto dos números reais superiores a 3, incluindo o 3, intervalo fechado à esquerda. Em forma de condição, eu vou dizer que são os números reais superiores ou iguais ao número 3. Ou seja, na forma de intervalo, nós vamos escrever que o 3 pertence ao nosso intervalo e este intervalo vai até mais infinito. Relativamente aos infinitos, é sempre aqui um parênteses reto aberto, está bem? Nunca está a abraçar, digamos assim, o infinito. Podemos ter também este intervalo, começando no 3, mas o 3 poderá não fazer parte, então é um intervalo aberto, também
até mais infinito. Dizemos então que é um conjunto dos números reais superiores a 3, excluindo o número 3. É o intervalo aberto à esquerda. Assim, vamos escrever que são os números reais superiores a 3. O 3 já não faz parte. Então, o intervalo vai ser semelhante, no entanto, aqui o 3 vai ter um parênteses reto aberto. Podemos, em vez de ser superior, poderemos considerar inferior. Ou seja, se eu tiver aqui o número 3 e agora quero os números inferiores ao número 3, inferiores ou iguais ao número 3, bola fechada. Então, para este lado, estamos a considerar como sendo o menos infinito. Neste caso, vamos dizer que são os números reais inferiores a 3, incluindo o número 3, um intervalo fechado à direita. Estou a pintar aqui a bola, ou seja, os números reais inferiores ou iguais ao número 3. Em forma de intervalo, vamos escrever menos infinito até ao 3 fechado. Não é? Nós fazemos sempre a leitura da esquerda para a direita, então vamos começar pelo menos infinito até ao número 3, que irá fazer parte. Podemos também ter este mesmo intervalo, aqui mais infinito, para este lado será um menos infinito, e podemos dizer que o 3 não faz parte do nosso conjunto. Neste caso será o conjunto dos números reais inferiores a 3, mas já não consideramos o 3. Ou seja, em condição teremos que o x será inferior a 3 e na forma de intervalo de menos infinito até ao número 3, mas o intervalo aberto. Está bem? Então serão estas as situações que nós temos aqui a considerar de intervalos, que podem ser limitados ou ilimitados. Espero que tenham conseguido entender este conceito, não é muito complicado, creio eu. É importante também considerar estas representações na forma na reta numérica, a designação, a condição e o intervalo que corresponde então a estes conjuntos. Continuem a assistir às aulas. Se tiverem dúvidas, digam, deixem aí nos comentários, está bem? E outras sugestões que gostavam de ver aqui também no canal, outras aulas que gostavam de ter. Não se esqueçam de subscrever o canal, acionar o sininho. Obrigado a todos por assistir.